Mas naquela altura, os nossos filhos vão nos dar sinal de que algo está ali escondido e que precisamos ver. Às vezes só vemos quando acontece exatamente a mesma coisa. Não era, quer dizer, não é necessário hoje que se sabe isto tudo, não é? Mas ainda muitas pessoas não sabem, essa é a verdade. Então, esta questão de sabermos e encararmos e olharmos realmente para a nossa infância, a nossa família, a nossa árvore genealógica é de extrema importância. E este, para mim, é o grande desafio que se coloca hoje. Porque por mais que se faça, por mais técnicas que se aplique, por mais dicas que se dê, não é possível mudar o estado das coisas enquanto nós não limparmos, purificarmos, reprogramarmos aquilo que temos e que precisa de fazer esse trabalho. Daí que eu vou sempre por esta linha, não é? Por exemplo, e quando nós olhamos para isto e curamos e atuamos, parou, acabou ali. Então já não continua. Assim, a live fica gravada, quer dizer, eu vou contar que sim, né? Tem ficado, pelo menos tem conseguido. Então, tudo tem, tudo, a criança mostra-nos sempre, tudo. E aquilo que mais nós precisamos agora trabalhar, nós pais, adultos, isso tudo, é, é buscar a nossa verdade. A nossa verdade. E a nossa verdade, ela prende-se com o facto desta busca de quem eu sou para viver em verdade. Porque aquilo que a criança mais detecta é a falsidade, é a mentira. E não é que nós, às vezes, não é que os pais mintam, mas nós temos muitas formas de mentir. Porque quando nós dizemos uma coisa e estamos a sentir outra, ou quando nós entramos constantemente em contradição e os adultos são exímios nisso, quando nós entramos muitas vezes em contradição, e a criança sente isso, seja ela bebê, esteja ela no útero ainda, ela sente e depois não confia. E depois não confia, porque não bate uma coisa com a outra. Então, a verdade tem sido muito, muito bonito, porque nos casos que eu tenho acompanhado, pelo menos quando a família está envolvida, é muito bonito assistir a porem as conversas, a conversarem sobre assuntos que nunca tinha passado. E às vezes a questão vem porque um dos filhos não dorme ou tem pavor, noites mal dormidas, que são aquilo que muitas vezes que levam os pais ao desespero, não é? E depois procuram ajuda, e depois vamos ver e vamos tentando perceber o que é que se passou, o que é que se passa, e que isso depois desencadeia ali, em termos de família, conversas, vão-se lembrar de assuntos que nunca tinham falado, nunca tinham visto ou observado, nunca tinham olhado. E no fundo, o que aquela criança tem medo do que não é dito,
do que não é verbalizado. E ela sente que há alguma coisa no ar, sente que os pais não estão bem e que há alguma coisa no ar, mas nada é verbalizado. Às vezes há discussões, não é? Mas mesmo assim, mesmo aí, precisa de se conversar com as crianças. Nós precisamos de conversar com as crianças como estando a conversar com um adulto, com um amigo, falar daquilo que sentimos, porque ela sabe, e, e o pior é quando ela sente que é uma coisa e nós estamos a mostrar ou verbalizar outra completamente diferente. Por exemplo, os bebés que choram muito, muito. Há muitas mães que neste momento se confrontam com esse dilema, não é? Que depois, principalmente nos primeiros tempos, um bebê ou uma criança que chora muito, ela chora aquilo que a mãe cala. Como a mãe cala, engole, não verbaliza, não expressa o seu estado emocional muitas vezes, porque não é fácil, não é? Então a criança chora, 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 chora. Neste caso, a mãe precisa ser acolhida. Aquele choro é o da mãe. E pode ser o choro atual da mãe ou o choro que aquela mãe, enquanto criança, nunca chorou. E que o seu filho, o seu bebê, agora deita para fora. Deita para fora. Portanto, as crianças, elas estão sempre a fazer esse trabalho por nós. E o que acontece é que, por não sabermos isso, pronto, ficamos irritados, achamos que nós estamos a dar a educação correta, que não sabemos o que é que devemos de fazer e não sabemos, na maior parte das vezes, não é? E o pior ainda é quando nós vamos pedir opinião a B ou C, não é? Como é que o A, B ou C sabe se aquela criança, aquele filho é meu e ele está a expressar aquilo que vai dentro de mim e que precisa ser expresso, não é? Uma criança agitada, inquieta, tem por trás uma mãe ansiosa, angustiada e que não verbaliza e que não expressa. Então, há muitas questões que estão aqui, têm tudo a ver, não é? Que está relacionado. Depois temos casos mais específicos e mais complicados, muitas vezes, que são situações de doenças graves, crianças que vêm com algumas deficiências ou algumas doenças chamadas incuráveis ou diagnósticos. Tudo isso tem tudo isso tem motivos lá atrás. E muitas vezes consegue-se desprogramar e muitas vezes consegue-se curar. E quanto mais cedo olharmos para isso, melhor. E porque desde o momento da concepção até ao momento de nascermos e durante a primeira infância, o nosso corpo registra as feridas pelas quais sofre ou herda e armazena-as no ADN. De modo que cada célula carrega consigo o registro das emoções negativas primárias, não é? Aquelas que foram vividas lá atrás, que é o que está na base do nosso mal-estar e das nossas doenças. Muitas situações
Susana, acaba por ser lindo como os nossos filhos vêm para nos mostrar, ensinar. Quando se dá o clique, tudo pode ser acolhido, limpo. Sim, é por isso que eu digo, sim, Sandra, tem sido fabuloso. Por isso que eu gosto de trabalhar com as crianças, mas depois eu não fico a fazer o trabalho com as crianças. É para as mães que me dirijo, ou para os pais, não é? Ou para a família. Porque a criança ela precisa muitas vezes de ser equilibrada, porque entretanto já desequilibrou, já passou por aquele processo da gestação, onde passou por algumas situações, pelo nascimento, que todos praticamente trazem o trauma do nascimento e aquilo que foi vivenciado nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida. Mas quanto mais cedo esse trabalho for feito com a criança, mais rapidamente isso se trata e as crianças equilibram rapidamente. É preciso ficar a fazer o trabalho com, com os pais, sobretudo com a mãe, quando se trata dos primeiros anos, não é? Sobretudo com a mãe. Porque é ali que está a origem da questão. Claro que quanto mais cedo nós desprogramarmos tudo aquilo que possa ter ficado já em termos de registro no ADN da criança, melhor, porque ela vai crescer sem essas questões. E que é isso que se pretende neste momento, porque neste momento não há mais tempo para andarmos aqui uma vida inteira em processos e em curas. Isto agora é para ser feito rapidamente. E é por isso que as crianças estão a vir agora com uma outra consciência. O simples facto delas entrarem na nossa vida, entrarem no nosso mundo, a energia delas é de tal forma que isso apenas a presença vai ativar em nós estas memórias, estes mal-estares, não é? Porque uma criança que chora insistentemente, dia e noite, dia e noite, dia e noite, que não há, ninguém sabe o que fazer, aquela mãe vai entrar num desespero e aquele pai, não é? E vão procurar ajuda. E se for a ajuda certa, eles vão entrar num processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque é só por aí. É só por aí. É o meu entender. É só por aí. Não existe mais nada. E a partir desse momento que os pais ou futuros pais entram nesse processo, agora já viram o que é todo este trabalho começar a ser feito antes de trazer uma criança ao mundo. Aí começamos a trabalhar. Quando vem uma criança ao mundo que já não precisa de vir para mostrar, para curar aqueles pais, porque eles já fizeram esse trabalho, aí sim nós começamos a ter uma humanidade diferente. Aí sim começamos a entrar numa nova terra, onde podemos logo, ao nascer, começar a trabalhar no nosso Dharma, no nosso propósito, e não andar a limpar, a transmutar o que foi, o que se passou, as minhas dores, os meus traumas, as minhas feridas. Então, é preciso que os adultos façam isso já, agora. E a oportunidade está a ser dada de toda a maneira e feitio. Eu ainda hoje estava a pensar que assim, estes confinamentos, eu prefiro ver sempre as coisas pelo lado luz, pelo lado positivo, não é? Estes confinamentos, o estar tudo em casa, as pessoas estarem juntas, era uma oportunidade imensa de, em conjunto, se fazer esse processo.